Olá, aqui é Thiago Constâncio, do Médio Portal. Estamos mais uma vez aqui com você, nesse momento de todos contra a Covid-19. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que vocês já conhecem de outras entrevistas e um parceiro do Médio Portal, o doutor Alexandre Isola. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer ter você aqui novamente com a gente. O doutor Alexandre Prazer Isola é é meu. médico, intensivista, pneumologista e é o gerente médico do Departamento de Educação Continuada do IMED Group Brasil. E tem tido uma experiência bastante rica e sempre compartilha questões interessantes e nos provoca a ir além no nosso dia a dia aqui como parceiros, como Médio Portal. Isso tem sido muito bom. Bom, Alexandre, obrigado aí novamente pelo seu tempo. Sei que a gente está no meio dessa correria toda, mas é importante a gente parar para compartilhar experiências com outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Eu queria começar conversando, sabendo a sua opinião, a sua visão sobre o que está acontecendo com São Paulo, com Rio de Janeiro, para onde a gente está caminhando, enfim, saber a sua visão e um pouco do seu trabalho também no IMED Group. Oi, Thiago, tudo bem? Então, obrigado pelo convite para essa entrevista. Realmente, todos estamos muito preocupados com a situação. Estamos aí caminhando para o que se espera seja o pico e depois a defervescência dessa epidemia, dessa pandemia. E, infelizmente, o que estamos percebendo é uma necessidade muito grande de poder oferecer rapidamente suporte adequado para os pacientes que estão sendo comprometidos com essa doença. Suporte do ponto de vista tanto de orientações, do ponto de vista de que fazer, quanto do ponto de vista de tratamento, de suporte clínico mesmo dentro do hospital. Infelizmente, nós sabemos que não há vagas, e isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Então, você vê que nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, eles estão com os mesmos problemas, a Itália, a Espanha, tiveram que improvisar leitos em vários lugares, porque não há como, né? O sistema ele foi todo montado prevendo uma demanda que é uma demanda conhecida, né? O Dr. Carlos Dias, nosso CEO do IMED, estuda bastante isso, principalmente em nível de pronto-socorro. E isso os americanos eles são muito pragmáticos em relação a isso, né? Eles sabem exatamente essa estatística de uma forma clara. Então, tem uma frase muito interessante, né, no pronto-socorro. Nós sabemos quantos virão, o que eles têm, quando virão, só não sabemos o nome deles. Então, é exatamente isso. A gente tem essa previsão e o sistema foi todo estruturado para que preste um atendimento de qualidade. Nós estamos completamente fora disso agora. Então, todo o processo virou de cabeça para baixo e nós estamos, então, vivenciando uma situação absolutamente diferente em que nós não sabemos exatamente quantos virão. Esse é um dos grandes motivos de agonia de todos, né? É um exercício de futurologia, de previsão. A gente recebe essa informação de várias fontes, o WhatsApp pipocando o tempo inteiro, gráfico daqui, gráfico de lá, um acha uma coisa, outro acha outra, vai chegar a um nível X, outro acha que é X sobre 2, outro acha que é 2X, e quem estará certo? Então, aí vem as posições de como tentar, seja esse X qual for, que ele seja o menor possível. E aí a proposta do isolamento horizontal, do isolamento importante, que certamente deve ser cumprido por todos, né? Então, posto, essa situação colocada, ela alterou nossa forma de viver. As pessoas estão fazendo, quem pode fazer, está fazendo home office, e estamos tendo que aprender uma nova maneira de nos relacionar e de levar o conhecimento para todos. No caso da área médica, os médicos, profissional de enfermagem, profissional de fisioterapia, enfim, profissionais da saúde, essas pessoas não estão tendo essa oportunidade de fazer home office, estão ao contrário, na linha de frente, oferecendo cuidado para quem precisa. E, claro, estão sendo contaminados.
Então, por mais que haja proteção, por mais que haja todo tipo de orientação, é um vírus extremamente contagioso. Então, é uma bobeada, uma bobagem, você acaba se contaminando. Às vezes você não está imaginando que está falando com alguém que está infectado, porque agora nós já estamos numa fase de pandemia, há uma transmissão já que não é mais, não sabemos mais quem está, exatamente, é comunitária. Então, tem pessoas que estão adquirindo e falam, mas eu não entrei em contato com ninguém, eu não viajei, eu não sei de nada, não sei como eu peguei isso. E é isso que está acontecendo, né? E aí nós temos que treinar médicos novos que não são especializados em medicina intensiva para dar apoio. Eles, obviamente, não vão conseguir se especializar com algumas aulas, não é esse o objetivo, mas pelo menos dar algum alento para esses colegas no sentido de ajudá-los nessa boa vontade, nessa intenção que eles estão tendo de nos ajudar, para dar algum tipo de feedback, algum tipo de suporte técnico para esse pessoal. E aí, obviamente, que o EAD, agora mais do que nunca, tem sido uma ferramenta monstruosamente útil por conta de, primeiro, evitar o contato e, segundo, estar à disposição de todos. Então, eu aproveito para, primeiro, parabenizar o MedPortal pela iniciativa do todoscontracovid19.com.br, que é uma iniciativa excepcional. Para quem não conhece, vão nesse site. Lá nós estamos tentando reunir muito conhecimento de várias fontes confiáveis, e isso é uma iniciativa da MedPortal que realmente está fazendo a diferença. Parabéns, Thiago, parabéns para a sua equipe. Obrigado, agradeço o apoio aí, mestre. A gente está fazendo realmente um esforço de reunir parceiros e parceiros em conteúdo que fazem a curadoria de conteúdo para oferecer esse conteúdo de uma maneira bastante atrativa, selecionada, oportuna para as pessoas. Está todo mundo recebendo uma enxurrada de informações, e aí se quem já entende do tema, quem já é especializado, tem dificuldade de transitar sobre esse grande número de informações, imagina quem está ali iniciando ou está no dia a dia mais ainda dentro, né, ou lá no front. Isso realmente é muito difícil. A gente agradece o apoio do iMed Group, seu apoio pessoalmente, fornecendo conteúdo para o Todos contra a Covid-19. Eu queria saber um pouco do conteúdo que o iMed Group, que o Deco do iMed Group está disponibilizando nesse portal. Pode falar um pouco sobre isso? Posso. Nesse primeiro momento, a demanda maior, como eu estava te comentando, é de conteúdo técnico. Tá? Existe também alguma coisa de gestão, mas o maior conteúdo que as pessoas estão precisando realmente é acesso a conteúdo técnico. Então, nós começamos fazendo alguns vídeos sobre orientações gerais, para público leigo, não só para a área da saúde. Depois nós fizemos alguns documentos no sentido de PDF, explicando um pouco mais detalhado, e aí começamos, então, a produzir algum material específico relacionado à parte técnica. Então, a gente desenvolveu uma aula de reconhecimento e manejo do paciente crítico, que é para quem não é intensivista, ter como identificar esse paciente grave e o que deve ser feito inicialmente. A ideia não é que esses médicos estejam sós, é que eles estejam apoiando outros intensivistas que possam, então, ser ajudados por eles na parte prática e no dia a dia um apoia o outro. Depois, muito importante, nós desenvolvemos a questão da paramentação e desparamentação adequada de acordo com as normas do Ministério. Isso tem tido bastante motivo de controvérsias, porque depende muito da sua realidade local. Tem pessoas que têm EPIs muito básicos e tem locais que têm EPIs completos. Então, a gente tentou fazer um vídeo que fosse de acordo com a realidade do Brasil, de acordo com a necessidade e também de acordo com as normas, obviamente, né? Que não adianta a gente ter a falsa sensação da proteção. A gente precisa que o EPI realmente esteja protegendo. Eu imagino até que vocês devam viver realidades diferentes. Para quem não conhece, a iMed Group tem milhares de médicos espalhados, treina, enfim, esses médicos. Então, imagino que cada um deles tenha uma realidade diferente também, né? Exatamente. Nós estamos na rede pública, na rede privada, dentro da rede privada em hospitais diferentes, com realidades diferentes, na rede pública a mesma coisa.
Então, certamente, a gente precisa tentar cobrir todas essas possibilidades. Uma vez feito isso, nós queremos também falar um pouquinho sobre o manejo das vias aéreas desses pacientes. Primeiro, ensinar o manejo geral das vias aéreas, como intubação, como realizar, garantir acesso à via aérea de paciente que venha a ser intubado, para médicos que não têm essa formação. E depois dar algumas dicas sobre a questão específica do paciente com corona, que tem uma intubação um pouco diferente. Então, fizemos no Centro de Simulação da Rede São Camilo, com apoio e parceria da Rede São Camilo, filmamos alguns vídeos importantes nesse sentido, um deles é a intubação segura, usando videolaringoscópio e também usando o laringoscópio convencional, porque muitas pessoas não têm o videolaringoscópio. Tivemos uma aula de regulagem básica do ventilador mecânico para pessoas que não são intensivistas, e depois ainda vamos colocar, essa não está no ar ainda, uma aula de regulagem mais avançada e tira dúvidas de ventilação mecânica, isso está sendo preparado. Colocamos esse fim de semana o vídeo de como realizar a rotação do paciente para manobra prona. Muito importante esse vídeo, porque são diversos passos e esse material também está disponível para ser seguido com segurança. Outro ponto muito importante é a parada cardiorrespiratória no paciente com COVID, com coronavírus, né? A parada ela deve ser realizada, a ressuscitação deve ser realizada da mesma forma como no paciente normal, mas existem alguns pontos diferentes. Então, esses pontos diferentes vão ser explicitados nessa aula. Você não pode usar o ambu, você não pode fazer nada que aerossolize, você tem que ir direto para a intubação, alguns detalhes importantes. São detalhes, mas são importantes. Também temos 2 aulas de pediatria, tanto na recomendação da ventilação mecânica no paciente pediátrico que venha a ter. A gente sabe que as crianças não estão evoluindo tão grave quanto os adultos, ainda bem, mas elas são portadoras do vírus, então é importante ter cuidado para protegê-las nesse sentido. E se ela tiver uma parada cardíaca, também quais são os critérios, como deve ser realizada a reanimação de uma criança portadora ou suspeita de estar com coronavírus. Por fim, um ponto muito importante, que é a questão dos cuidados com a declaração de óbito. Nós estamos tendo muito problema com a questão da declaração de óbito, os médicos estão com muita dúvida, e também a questão dos cuidados pós-óbito, como é que é feito o sepultamento, se pode ir, se não pode ir, enfim, todos esses detalhes. É triste a gente falar sobre óbito, né? Mas infelizmente é uma realidade que deve ser pensada. Então, hoje esse é o conteúdo que está disponível pela IMED lá no Todos contra a Covid-19. Nós estamos produzindo conteúdo sem parar. Então, mais conteúdos vão entrar e a gente vai disponibilizando à medida que eles forem ficando prontos. Ótimo. Quem está ouvindo a gente aí, é importante dizer que todo esse conteúdo está sendo disponibilizado gratuitamente. Então, Sim. você pode acessar, você é médico, enfermeiro, tem material também para gestores, tem material específico do Ministério da Saúde, toda a curadoria para concentrar em um único local todo esse conteúdo e facilitar a vida de quem quer estudar, quem precisa se atualizar e não tem tempo a perder. Afinal, a gente está aí diante de um cenário bastante difícil. Alexandre, eu queria assim, ouvir um pouco também sobre a sua experiência como educador. Você falou da relevância que o EAD ganhou. E a gente percebe que as pessoas estão migrando abruptamente, né, dos seus eventos presenciais, das suas reuniões, para esse mundo online. Alguns já estavam mais preparados, como o caso de vocês, da gente, outros estão migrando realmente pela primeira vez. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que isso se torna, então, da noite para o dia, a principal fonte de informações e de treinamento? É possível treinar? É possível levar informação de forma segura? Sim, certamente é possível. Nós sabemos que o ensino à distância já vem sendo feito há muitos anos. Como você disse, algumas instituições já estavam bem preparadas, mas ele, claro, como tudo, tem suas limitações. Então, o ensino à distância, por ser uma atividade assíncrona, ele não permite a discussão em tempo real, mas isso não impede que a pessoa tenha o acesso à informação e depois envie o pedido da dúvida, né?
quando lhe é conveniente. Então, essa é a grande, imensa vantagem do ensino à distância assíncrono. Existe também o ensino à distância síncrono, que pode ser feito funciona como se fosse um presencial, no sentido de que você tem que ter hora e local para acontecer. Não é o caso, porque isso limita muito, as pessoas estão com muita dificuldade de horário, está todo mundo muito sobrecarregado, então é muito difícil fazer todo mundo parar para fazer uma reunião onde todo mundo vai, vamos ouvir, vamos discutir. As pessoas até gostariam, mas é mais complicado. Então, o que a gente puder deixar de conhecimento para as pessoas poderem consumir, isso é fundamental. E, como educador, eu acho que é uma importante ferramenta que nós temos que usar e abusar. Agora, veja bem, é preciso que as pessoas compreendam que nós temos uma importantíssima responsabilidade. Então, tudo que vai ser colocado online deve ser feito, como você falou, com curadoria, com esmero, para não gerar informações que possam causar mais dúvida do que auxílio. Tudo isso tem que ser bastante cuidadoso. Nesse sentido, a gente tem tentado trabalhar o tempo inteiro. Ótimo, ótimo. Bom te ouvir. A gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa e nesse momento de apreensão, todos nós estamos apreensivos e aí a gente começa a ver grupos que muitas vezes têm comportamentos inadequados, outros não sabem o que fazer e outros acabam dando a direção para as principais possibilidades, alternativas para a gente vencer essa batalha. Eu queria te ouvir em relação a que mensagem você deixa aí para o responsável da educação continuada, o médico gestor, que tem que enfrentar esse período agora enfim, estimamos grande dificuldade, a gente já viu os casos chegando próximos da gente. Ontem até o Dr. Felipe Sadi deu uma entrevista no Globo News, né, e falando da realidade, mencionou um caso próximo, e nós temos também casos já próximos. Eu queria te ouvir em relação a uma mensagem para essa pessoa que está lá no front também. Bom, primeiro, não podemos esmorecer, não podemos perder a esperança. Acho que a primeira coisa, se proteger, não deixar em nenhum momento, eu usei 99% das vezes. Não, tem que usar 100% das vezes o material que for oferecido, que deve ser adequado, obviamente, né? Não deixar a parte psicológica cair, porque as pessoas estão começando a sentir já, é normal, isso faz parte. Nós, na IMED, estamos estabelecendo uma ajuda psicológica para os nossos funcionários, para os nossos médicos, já um apoio para aqueles que estão sentindo mais essa dificuldade. Acho que todas as empresas podem também contribuir nesse sentido. Dentro da sua empresa, procure ver se é possível oferecer algum grau de apoio psicológico para esses funcionários. Acho que isso faz toda a diferença. E, principalmente, ter a serenidade de fazer a gestão da crise no sentido de pegar as reservas das pessoas, né, porque as pessoas têm reservas diferentes, funcionais, psicológicas, e distribuir de acordo com as necessidades, dando a possibilidade de rodízio para as pessoas também que forem gastando as suas reservas se recuperarem, e aí colocar outras pessoas que estavam lançadas novamente no front, de maneira a gente otimizar esse processo, e nesse meio tempo treinar as pessoas que têm capacidade de ser multiplicadoras. Então, não vai dar para a gente conseguir treinar todo mundo? Não. Então, vamos treinar as pessoas que são multiplicadoras, que têm condições e boa vontade e interesse em exercer esse papel, em receber essa informação e transmitir essa informação para o outro e fazer o que a gente chama de peeragogy, que é a paragogia ou o ensino dos pares. Basicamente, a área da saúde respira peeragogy. Então, nós temos que... Agora é o momento máximo da peeragogy, é isso que eu tenho visto acontecer. Quer dizer, isso que nós estamos fazendo aqui agora, isso que nós estamos fazendo em AD, isso que nós estamos fazendo no dia a dia, é ensino de pares, é passar informação, é dar apoio uns aos outros, que é o que caracteriza a raça humana no seu melhor lado, né? Então, nós temos muito que melhorar enquanto espécie, enquanto raça humana, mas nós podemos já saber que temos muitas coisas boas. Temos visto muitas pessoas absolutamente envolvidas, dedicadas, e é isso que a gente tem que continuar. Não esmorecer, e uns apoiarmos nos outros para conseguir manter essa chama acesa e vamos vencer essa batalha com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, vamos chegar lá.
vamos ter dificuldades, não vai ser uma coisa simples, mas temos que tentar manter aí o ânimo e fazer para que a gente possa, então, nos unir e manter essa força de vitória. Tenho certeza que vamos chegar lá. É isso aí. Não esmorecer. Acho que essa é a palavra Exatamente. principal que fica. Bom, doutor Alexandre Isola, médico, pneumologista, intensivista, gerente médico do Departamento de Educação Continuada do IMED Group Brasil. Doutor Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você que nos ouve aí tenha gostado dessa conversa. Aproveito para mandar um abraço para o doutor Dias, doutor Leonardo, nossos amigos do IMED Group. Um grande abraço, você que nos ouviu, espero que você tenha aproveitado. Visite o todoscontracovid19.com.br e acesse o conteúdo especial de curadoria feito por muito carinho e um grupo de voluntários muito especiais que está trabalhando nisso com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado para vocês também. Até logo.